boa tarde, torcida gloriosa. Hoje vou comentar um pouco de jogadores que não deram certo no Botafogo ainda. Eu fico me perguntando cadê o futebol, principalmente de alguns jogadores que vieram pro Botafogo. O futebol foi sorte em algum momento que teve um bom futebol, ou realmente não está se encontrando no Botafogo. Com isso eu vou começar a falar de um cara que eu ainda acredito, apesar de tudo, que é o Gustavo Sauer. Ele veio do Boa Vista com boas referências, o Botafogo anunciou ele por 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais. Na época, até ali no Globo Esporte, todo mundo lá do Boa Vista ficou com muita raiva dele ter saído, até porque ele estava sendo o principal jogador da equipe. Tinha muitos elogios falando do Gustavo Sauer, que já era um jogador pronto. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês o que estavam falando dele na época. Os elogios se multiplicavam, principalmente por causa da temporada do atacante do Botafogo. No quarto ano pelo time português, Sauer marcou 10 gols e deu 7 assistências em 31 jogos. Aí depois, mais abaixo, falar de Gustavo Sauer é falar de um jogador pronto, que já tem experiência, maturidade. Me parece perfeito para render imediatamente. Aí é um ala com capacidade de jogar por dentro, com uma fabulosa capacidade de arremate. Marca muitos gols de fora da área, faz assistência, tem qualidade mano a mano, desequilibra bastante, tem um pé esquerdo muito forte. Enfim, até pelos lances em vídeo do Gustavo Sauer, a gente acha ele veio para ser o jogador do Botafogo no início da SAF, né? Então a gente teve muita esperança. O primeiro jogo dele foi na Copa do Brasil, que o Botafogo goleou um time da Copa do Brasil do Distrito Federal, até esqueci o nome, mas ele jogou muito bem. A partir daí o futebol dele sumiu, não sei o que aconteceu, assim, não conseguiu entrar no ritmo da equipe, não deu o retorno que a gente espera. Então assim, ele quando o jogo é muito fácil, ele joga bem, como contra o Audax na final da Copa da Taça Rio esse ano, ele jogou bem. Mas quando é um jogo mais pegado, ele simplesmente não demonstra nenhuma vontade. Às vezes falta vontade. É um cara que chuta bem de fora da área, mas não deu sequência. O time está encaixado e ele não consegue jogar. Assim, é bizarro. No último jogo, eu até vou falar depois, mas cara, no último jogo contra o Atlético Paranaense, ele tava no banco. O Luiz Castro preferiu colocar o Piazon do que o Gustavo Sauer. Cara, não tem possibilidade. Piazon não jogava há meses, não tem condição nenhuma. Então, assim, realmente é complicado. É um jogador que eu ainda tenho muita esperança. Espero que ele cale minha boca, até pode ser hoje contra a LDU. Mas tá devendo muito. É um jogador que deve muito. Tá devendo demais. Guardou o futebol dele lá em Portugal e não trouxe. Deixou na viagem. Deixou na mala lá. Deixou lá em Portugal porque realmente é complicado. Tá complicado. E é um jogador de confiança do Luiz Castro, né? Então assim, realmente não sei. Enfim. Outro jogador que assim, a gente não esperava muito, na verdade, que é o Lucas Fernandes, que veio emprestado do Portimonense, de Portugal também. Não chegou com um status que iria resolver, mas é um jogador que surpreendeu muito pelo lado positivo. Ano passado, a campanha do Brasileiro do Botafogo quase chegou à Libertadores, na última rodada ali brigando com o Atlético Paranaense. Graças a ele, ano passado ele foi o jogador mais importante do Botafogo. Jogou muito, teve jogos aí que
foi decisivo. Quando ele não jogava, o time não ia bem. Então, assim, ó, todo mundo tava. Até eu falei, pô, o cara maluco é craque, joga muito, tá, acertava muita coisa. Então, assim, tinha jogos realmente que também não aparecia muito, mas o time não tava tão bem como tá esse ano. E esse ano simplesmente o futebol dele sumiu. Não consegue encaixar. Eu até cobrava ele mais no time titular. Falei, pô, não é possível que o meio-campo tem que ter o Lucas Fernandes, que pelo ano que ele fez pelo campeonato que ele fez ano passado, ele merecia. A gente vê que quando ele entra, ele também não dá uma sequência, não consegue, erra muito, tá longe de ser aquele jogador do ano passado. Será que foi sorte? Quem é o Lucas Fernandes real? Se é o desse ano, se é o do ano passado? Realmente a gente fica com essa dúvida, né? Ainda tenho esperança que ele volte a ter aquele futebol, mas a gente fica nessa dúvida, será que foi sorte? Tava com uma confiança elevada? Porque assim, o futebol do ano passado, o Lucas Fernandes do campeonato passado foi desse ano é totalmente diferente. Contra o Atlético Paranaense ele foi um dos piores em campo. Não deu sequência para nenhuma jogada, ele chutou uma bola que o goleiro defendeu uma única vez, perdeu muita bola ali no meio campo, não acertou quase nada. Então assim, realmente é uma das decepções desse ano para mim, é o Lucas Fernandes. Mas é um jogador ainda que eu acredito pelo futebol ano passado, mas sinceridade, não, meu nível de esperança dele já tá baixo. Então é complicado. E o outro jogador, que assim, esse eu não ia nem comentar, porque os outros ainda teve uma esperança de um bom futebol, né? O Piazon já chegou, todo mundo falando muito mal. Foi um jogador revelado que foi vendido pelo Chelsea logo no início. Na categoria de base era considerado como craque. Veio do Braga. Então, empréstimo do Braga. Dos três, ele era o que tinha mais grife, né? Em relação a times, a experiência. Veio do time maior de Portugal. Mas, assim, é o que todos esperavam. É um ganso com dengue. Não corre, não marca, não acerta. Conseguiu fazer uns jogos bons, que quando o time estava bem ele conseguiu fazer um gol ou outro. Mas assim, não teve um momento de paz no Botafogo. Sempre foi muito criticado pelo futebol fraco que apresentou. Um cara que joga no meio campo não pode perder tanta bola, entendeu? O outro até falava que que o Luiz Castro tinha alguma coisa com ele, porque o Luiz Castro deu muita chance para ele, muita, muita, muito. Ele recebeu muito mais chances do que o Gustavo Salve, apesar de o Gustavo Salve ter ficado machucado um bom tempo. Ele recebeu muitas chances até parar de jogar no Campeonato Carioca. Então assim, um time que tem Lucas Piazon, no último jogo ele entrou, tava não sei quanto tempo parado aí, contra o Atlético Paranaense, o time precisando ganhar. Você entra com o Lucas Piazon, você vê que não tem nada bom, né? Alguma coisa está acontecendo de muito errado, porque é um cara que não vai decidir o jogo. E o time precisando ganhar, então assim, a esperança do Botafoguense, ela faz isso aqui, ó, desce. Então é isso, o jogador que acabou me surpreendendo muito foi Gabriel Pires. Eu sempre fui muito crítico dele em relação a perder muita bola ali no meio, enfim, ano passado ele não foi bem. É indiscutível que ele tem uma qualidade técnica acima da média. Ele domina muito bem, tem uma qualidade muito boa, mas para a dinâmica do jogo eu nunca gostei muito dele. Até hoje não gosto, apesar das últimas atuações dele terem sido muito boas. Tá até fazendo falta no time do Botafogo, a verdade é essa. Mas ainda não é um cara que eu fale, é o cara, né?
Mas assim, é um cara que eu tô disposto a quebrar a cara, né? Porque ajudou muito aí nos últimos jogos, deu uma dinâmica, consegue dar um passe. Meu problema é quando ele pega essa bola de frente, sempre vê alguém por trás e rouba a bola dele. Ele não tem essa percepção, perde muita bola ali no meio. Tietchan é um cara que nunca, dificilmente perde bola. Se reparar, ele vai, protege, está sempre ligado. Entendeu? Às vezes ele não aparece muito no jogo, mas ele faz o básico dele sem comprometer. Contra o Atlético Paranaense também, o último jogo. Não fez uma partida boa, mas você vê que não comprometeu. Ele ficou ali sendo discreto na dele, fazendo, acertando, que já é o normal. Agora o Gabriel Pires, quando faz uma partida ruim, realmente é nítido. É 880, é complicado. Mas é um jogador que tem um potencial técnico aí acima da média. Se não é o mais técnico do Botafogo, é um dos mais técnicos, com certeza. E isso ajuda, né? Então é isso. Hoje a gente vai lá pra. A gente já tá em Quito. Pra uma partida aí muito difícil para alcançar a liderança e se classificar em primeiro do grupo. Comentem aí, curte, avalia. O que vocês acham desses três jogadores que eu trouxe? Gustavo Sauer, Lucas Fernandes e Piazon. O que vocês acham? Vocês têm esperança ainda nesses três? Piazon vai sair, graças a Deus. Se alguém tiver esperança, fique com sua esperança sozinho, porque eu acho que nem ele acredita. Nem o Piazon acredita nele mesmo, mas tão fraco. Então é isso, galera.